Bom dia, pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui com mais uma aula do Condiano Light. A gente viu agora, a gente acabou de terminar o módulo de empresas, então a gente vai agora para a parte de fundos imobiliários e fundos de investimento. Então vamos começar aqui com fundos de investimento, né? Então a gente tem algumas ferramentas aqui diferentes. A gente tem como eu estava mostrando aqui, a lâmina de fundo, né? Onde a gente consegue abrir a lâmina de qualquer fundo que a gente quiser que esteja cadastrado na CVM, independente se ele é um fundo aberto ou não para investimento. Então aqui você pode digitar o CNPJ ou o nome do fundo. Eu vou procurar aqui o que hoje em dia é o fundo mais famoso aí do mercado, que é o Alaska Black. Só para a gente ver aqui então qual que é, né, a lâmina do Alaska Black. Então a gente tem informações básicas aqui do fundo, né? O perfil do fundo também, que é a política de alocação do fundo. A gente tem aqui então uma tabela de rendimento comparando com o IBOV e o excesso sobre o IBOV, né, que teve naquele período. Então a gente vê aqui que o Alaska teve um rendimento bem acima do IBOV. A gente vê a evolução do PL dele, né, então a gente vê aqui que ele rapidamente recuperou o PL junto com o valor de mercado. Isso quer dizer que pouca gente deve ter desinvestido do fundo, né, no final do dia. A gente vê aqui a comparação do fundo com o próprio IBOV. Isso aqui é no período de um ano. Então a gente vê aqui que o fundo está ganhando 100% em cima do IBOV, basicamente, nesse período de um ano. A gente tem aqui dados do período, então tem o PL do fundo, quando foi constituído, quando foi iniciado, a volatilidade total analisada do fundo, o retorno máximo e mínimo mensal, aí números de meses analisados, o número de meses que tiveram retorno positivo, número de meses com retorno zerado, no caso não teve nenhum que foi zero, número de meses com retorno negativo também, o Sharpe de períodos e a vol de períodos também. E aqui por último algumas informações operacionais, né? Então aplicação mínima, movimentação mínima e a disponibilidade daqueles recursos. A parte de aplicação e movimentação pode variar, e saldo pode variar de plataforma para plataforma. Tem algumas plataformas que conseguem negociar e mudar esses valores aqui para o fundo. Isso é o que o fundo disponibiliza como base, e aí a gente coloca aqui. Mas dependendo da plataforma que você usar para investir, isso pode variar, tá bom? O resto não varia, as informações próprias do fundo mesmo não variam, né? Rentabilidade, etc. Então essa é a parte de lâmina. Eu vou pular a parte de lâmina de FII para ir para a parte de carteira de fundo. Depois a gente volta para a lâmina de FII, ok? Então aqui em carteira de fundo a gente consegue destrinchar a carteira que os fundos investem. Então esse daqui é uma ferramenta também bem exclusiva do Condiano e muito útil, onde a gente consegue pegar aqui essa informação de achar fora aqui do Condiano, é uma informação chata de achar, é uma informação da CVM, então a gente consegue disponibilizar aqui de um jeito mais prático para todo mundo, né? Então a gente vai pegar aqui o Alaska também no caso, continuar aqui com o mesmo. Aqui em opções, você vai ver aqui que a carteira ela vai aparecer meio fechada. Se a gente vier aqui para baixo, está omitido pelo ADM. Por que isso? Porque o Alaska só disponibiliza a informação do fundo dele com mais de 3 meses de idade. Então, se a gente pegar aqui em opções, a gente vai ver aqui ó, que o ano-mês da última carteira está como 2020 do 6. Então a gente tem que pegar com 3 meses de idade. Eu acho que o Alaska ainda não liberou a informação da carteira deles de abril. Então vamos pegar de março só para ter certeza. A gente fecha aqui e carrega. E aí a gente vai abrir a carteira destrinchada. Ó, vocês viram que mudou tudo agora. A carteira destrinchada do Alaska. Então a gente tem aqui a composição por classe de ativo. Então ele mostra aqui que 82% em ação. Aí depois tem outras aplicações de PL. Aí depois tem operações compromissadas, valores a pagar, etc. A gente tem composição por setor. Então a gente vê aqui que está 30% papel, celulose, papel e madeira. 19% em bens de consumo e varejo. 16% em transporte, 11% em educação, assim por diante. Você consegue destrinchar bem, entender bem qual que é o posicionamento do fundo, né? Por tipo de risco e fator de risco também. Então, no caso aqui, como é ação, é risco de mercado a maior parte. Também aqui, ação PL, né? E aí tem outros aqui depois também. E aí, por fim, aqui embaixo, o destrinchamento realmente de quais são os ativos que esse fundo investe e a porcentagem de participação deles, né? Lembrando que isso é de março. Então a gente vê aqui que a Magalu ocupa mais ou menos 20% do capital do Alaska, depois o Suzano ocupa mais 15%, a Klabin ocupa mais 15%, a Cogna ocupa mais 11%, essa Also aqui que eu não sei que empresa que é, a Raio aqui ocupa mais 3%,
a log-N ocupa mais 7%, desculpa, 7% ali, 7% aqui. Então você consegue destrinchar bem quais os ativos que esse fundo investe, né? Aqui tem todos os ativos mesmo, então aqui o último é a Pomo, no caso, né? A Pomo é a Marco Polo, que eu me lembre. Então aqui você consegue destrinchar bem quais ações que esse fundo está investindo. E aí você consegue fazer isso com qualquer fundo que você quiser, né? Então essa é a parte de fundos. A gente está implementando, a gente está atualizando a plataforma aqui, vai lançar uma versão 2.0 daqui a algum tempo. E aí a gente está complementando, vai ter um screener de fundo também, onde você vai conseguir analisar todos os fundos juntos e ver qual que faz mais sentido para você. E a mesma coisa para fundos de investimento, fundo imobiliário, né? Então, o que a gente tem hoje em dia na plataforma de fundo imobiliário é a lâmina, né? Então aqui eu vou pegar um aqui que eu gosto bastante, o LZR11. E a gente vai destrinchar aqui então o fundo imobiliário. A gente tem a lâmina completa dele, as informações todas do fundo em si. A gente tem aqui a parte de rental yield, né? Aqui na plataforma a gente chama o dividend yield de fundo, a gente chama de rental yield, que é o que o mercado costuma utilizar, né? Então a gente tem aqui então mostrando qual a informação de aluguel, basicamente, né? Percentual do fundo. Então tem o valor, o percentual e em relação a que preço é esse percentual, né? A gente tem aqui uma tabela de valorização do fundo. Então a gente vê aqui considerando rendimento, a gente vê aqui sem rendimento, só valorização pura e correlaciona isso ao CDI. Você pode aqui adicionar outros, né? Se você vier aqui em benchmarks, a gente pode adicionar outros. Então aqui no caso de fundos, ao invés de CDI%, eu vou adicionar só o IFIX. IFIX aqui, que faz mais sentido. Eu imagino que vai aqui. A gente vai carregar. Ele está terminando de carregar ali. Pronto, carregou. E aqui ele pegou então em relação ao IFIX. Eu posso botar também excedente IFIX ali, né? Para ver se teve um excedente em relação ao IFIX. Mas já dá aqui para comparar bem então qual foi o rendimento. A gente vê que o LZR com a cota rendeu muito acima aí do IFIX nos últimos 24 meses e nos últimos 12 meses mais ainda percentualmente acima, né? A gente tem um gráfico aqui também de valorização com volatilidade e com volume, né? E aqui um destrinchamento então do patrimônio em milhões. Então o patrimônio contábil variando em relação ao patrimônio de mercado, né? Então você consegue ver, ó, teve um momento aqui que o fundo estava com um valuation de mercado menor do que o valor contábil do fundo, então era um momento talvez bom para investir. Foi em março isso, né, no caso, que teve a série de circuit breakers. A gente tem também aqui a variação do número de cotas, no caso esse fundo não emite cotas faz bastante tempo. A evolução, né, dado o valor de R$100 há um ano atrás, então a gente vê a valorização aqui em relação ao fundo com rendimento e sem rendimento, né, só a cota ou a cota mais rendimento. A gente vê aí que teve uma diferença de quase 10% aí entre a cota mais rendimento e a cota pura, né? E a gente vê também aqui o preço ajustado e sem ajuste também, a mesma coisa. A gente vê que esses preços estão muito mais se alinhando agora. E por último a gente consegue destrinchar aqui quais são os ativos que esse fundo tem. Então no caso aqui a LZR é um fundo de logística, né? Então a gente vê aqui todos os empreendimentos que ele tem investido. Então vários galpões, vários outros lajes corporativas também. Ele é mix, na verdade, né? O LZR ele tem galpão de logística e ele tem algumas lajes corporativas também. Então a gente consegue ver aqui e clicando em qualquer um deles, a gente vai ser levado aqui para o Google e ele vai mostrar exatamente aonde que está esse imóvel. Então a gente vê aqui que esse galpão aqui é um galpão da ALZR. Caso você tiver interesse, agora eu não sei na verdade qual dos dois lados que é, se é aquele lado de lá ou esse lado daqui. Mas é um dos dois. E então é isso que a gente tem aqui na parte de fundos, né? A gente está adicionando na plataforma 2.0, vai ter um screener de fundo imobiliário e um screener de fundo de investimento também. Então vai ficar bem mais completo isso daqui. A plataforma vai sair dentro de alguns meses, então aguardem aí que a plataforma vai cada vez melhorar daqui para frente, ok? Então um abraço, a gente se vê na próxima aula que vai ser sobre portfólio e consolidação de carteira.